Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Peço licença a você para poder pausar um minutinho só essa live, para poder compartilhar com os irmãos do Facebook, tá bom? E o pessoal da igreja. Só um minutinho. Ok, de volta com todos vocês, né? Compartilhando aí o link com o pessoal. Meus amigos, neste domingo vamos estar aqui na Missão Evangélica Avivamento Mundial. Quero lembrar todos os meus amigos para não esquecerem de trazer a garrafinha com água. Nós distribuímos uma garrafinha com água aqui na igreja, bem como distribuímos também essa sacolinha aqui, escrito Pai Nosso. Dentro dela, eu peço que, se possível, você traga, né, ela é bem grande, traga um pão, não é? Ou traga um pão na sacolinha que você tiver aí em casa. Aqui nós iremos então fazer uma oração toda especial por você, para Deus abençoar a sua vida em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com você nessa noite uma palavra. Nós temos falado aqui sobre poder do pensamento, né? Poder do pensamento. Falamos essa semana sobre Abraão, quando Deus, para mudar a vida de Abraão, primeiro Deus muda a sua maneira de pensar. Quando Deus faz a promessa de que ele seria pai de uma multidão, né? Abraão, ao invés de olhar para a promessa, ele olha para o seu corpo. Ele olha para o corpo de Sara. E quando Sara ouve o anjo dizer que ela seria mãe, ela corre para a cozinha para rir escondido, não é? É como se fosse uma risada de incredulidade. Por quê? Porque o pensamento de Abraão e Sara estavam limitados por conta de suas impossibilidades. Por essa razão, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz: vós estáis limitados nos vossos próprios afetos, sentimentos. O sentimento, às vezes, ele limita a pessoa, limita a fé. O sentimento de baixa autoestima, a pessoa tem uma visão de si mesma muito negativa, né? De que não vai conseguir, de que não tem condições, porque não tem estudos, porque não tem as relações interpessoais não são expressivas. Então há uma série de bloqueios psicológicos, né, mentais, que atrapalha a pessoa de evoluir na vida, não é? Um sentimento de inferioridade. É por isso que Deus, quando fala com Abraão, Deus tira Abraão da tenda e o faz olhar as estrelas. Não que Deus estivesse preocupado com astronomia, não que Deus estivesse preocupado com constelações. Deus apenas queria usar aquela imagem para poder mudar a mente de Abraão. Até porque, se você fosse definir a palavra pensamento, né? Fôssemos definir pensamento, o que é um pensamento? Pensamentos são imagens que vêm à nossa mente. Algumas imagens positivas, boas, outras imagens ruins e que nos colocam para baixo, nos deixam depressivos, oprimidos, sentimento de inferioridade, por aí vai. Então a imagem que Deus mostrou a Abraão fez com que ele conseguisse mudar o seu pensamento, e a Bíblia diz lá, né, em Gênesis 15, e creu Abraão no Senhor, depois que sua mente mudou, seus pensamentos mudaram. O mesmo ocorre aqui em Josué, capítulo 6, né? Mesmo ocorre aqui. Entre Josué, entre o povo de Deus e a terra prometida, estava no meio do caminho Jericó. Uma cidade extremamente murada, com muralhas extremamente largas, né? Altas e largas, portais, pedras gigantescas. E qual é o problema do povo de Deus naquela época? O mesmo de Abraão. A mente. Ao invés de olhar para a promessa
eles olharam para o tamanho das pedras, dos portais, das muralhas, de maneiras que o escritor do livro de Josué diz: Jericó estava rigorosamente fechada. Né? E aqui ele diz a razão, é que o povo de Israel estava circundando, cercando-a, de maneira que ninguém saía nem entrava. Aí o que é que o Senhor Deus faz? Ele diz a Josué: Josué, olha. Perceba que Deus vai trabalhar com os pensamentos de Josué. Josué, olhe. Josué, veja. Né? Veja o quê? Para Abraão, Deus disse: olha as estrelas. Mas para Josué, Deus disse: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Eu tenho dado. Mas Deus deu como? Né? De que forma? Através de promessas. Foram palavras que ele deu. O que Deus queria é que Josué, ao invés de olhar para o tamanho das pedras, que Josué, ao invés de olhar a altura das portas, a espessura da muralha, que Josué olhasse para as promessas de Deus. Você sabe, a todo momento, o diabo, o nosso inimigo, ele trabalha para tentar nos fazer olhar, ver aquilo que não deveríamos olhar, não deveríamos ver. Né? Ele trabalha tentando nos focar, fazer focar a nossa visão, nosso pensamento, para coisas que não deveríamos olhar. É por isso que a Bíblia, lá em Gênesis 3, fala da concupiscência dos olhos. Né? Quando se refere a Eva, que olhou para a árvore, para o fruto da árvore, quando ela não deveria ter olhado para aquilo ali, nem muito menos se aproximado. Não é? De toda maneira, Deus trabalha então na visão e pensamento de Josué. Outro dia nós comentávamos que os principais órgãos do nosso corpo estão protegidos com caixas ósseas, não é? Coração, pulmão, tem aqui uma caixa óssea que o protege. O cérebro, que é muito importante, está protegido aqui por esse crânio, né, e um conjunto de ossos que o protegem. Mas ele não está totalmente protegido porque através dos ouvidos e através dos olhos, né, nós temos acesso, ou as coisas externas têm acesso ao nosso cérebro, o que vemos e o que ouvimos. É por isso que a Bíblia diz, né, que nós devemos guardar o nosso coração. Guardar o coração não é o coração, esse órgão que pulsa, mas a mente. Nesse sentido, quando Deus fala com Josué, a partir do versículo 3, ele diz: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Né? Rodeiem as muralhas, cercando-as por 6 dias. 7 sacerdotes, versículo 4, levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas de chifres de carneiro. Eu chamo a atenção para essas trombetas, né? A Bíblia, quando ela nos especifica, quando ela especifica de que material era feito determinado objeto, é porque ela quer nos ensinar alguma coisa. Poderia a Bíblia apenas dizer: olha, toque as trombetas, sem nos dar o detalhe de que essas trombetas eram feitas de chifre de carneiro. Por que esse detalhe? Porque em Israel, normalmente, as trombetas que eram usadas nas festas, né, nos cultos, em louvores, em reuniões de louvores a Deus, eram esse tipo de trombeta, a trombeta feita de chifre de carneiro. As trombetas utilizadas para convocar
o povo, a guerra, a luta, eram um outro tipo de trombeta, né? Eram trombetas com uma constituição completamente diferente dessas aqui usadas em culto de louvores a Deus. Perceba então que Deus está pedindo para que o povo, e principalmente os sacerdotes, né, eles levem instrumentos de louvor, instrumentos de adoração a Deus para rodear a cidade. Veja que Deus não convoca os generais nem os capitães, Deus convoca os sacerdotes, aqueles que trabalhavam no templo, aqueles que ministravam, né, adoração ao Senhor. E esses adoradores deveriam rodear a cidade uma vez a cada 6 dias e no 7º dia 7 vezes e tocar essas trombetas, adorar ao Senhor, louvar a Deus. E à medida que eles então adoravam, louvavam, não é? Davam gritos de glórias e aleluias ao Senhor, então as muralhas ruíram. E isso é fé. Fé é uma certeza de coisas que a gente não vê, que a gente não apalpa, que são intangíveis, né? Mas nós cremos. Jesus disse no Evangelho de Marcos: tudo que pedires a Deus em oração, credes que já tendes. Tudo que pedires a Deus em oração, crede que já tendes. E assim será convosco. Era isso que Deus estava pedindo àquele povo. Eles não deveriam olhar o tamanho da muralha, espessura da pedra, altura da porta, largura dos muros, mas olhar as promessas de Deus e adorar ao Senhor em meio àquela batalha, àquela guerra, àquela tempestade. Talvez seja exatamente isso que você esteja passando nesse momento, e o nosso inimigo, Satanás, tem trabalhado para tentar desviar o seu olhar, fazendo você olhar para aquilo que você não deveria olhar, fazendo você se preocupar com aquilo que você não deveria se preocupar, até porque a sua vida, ela está nas mãos de um Deus que está aqui no presente, mas um Deus que está também lá no futuro. Quando nós chegarmos lá, ele já está lá. E por estar lá, ele já preparou para você aquilo que você precisa para ser abençoado e feliz. Por isso, nesse domingo, vamos estar aqui. Né? Aliás, eu já estou na igreja. Né? Nós já estamos por aqui na igreja, em espírito de oração, preparando o ambiente, santificando esse lugar, consagrando a Deus este lugar, para que neste domingo, ao entrar por essas portas, você sinta algo diferente. Né? Aliás, nós temos tido testemunho de pessoas que têm passado na porta da igreja, lá fora, na rua. Né? Nós estamos aqui praticamente na praça. Pessoas que têm sido tocadas lá e têm entrado aqui com o coração compungido, quebrantado por Deus e têm sido transformado aqui dentro. O último domingo tivemos um testemunho maravilhoso de uma pessoa que teve o seu casamento restaurado, alguém que passou lá na porta, o pessoal que estava aqui no domingo à noite e assistiu o testemunho maravilhoso. Deus tem feito obras extraordinárias nesse lugar. Não é? Porque a nossa intenção, você sabe que Deus abençoa a intenção do coração. A nossa intenção é apenas uma: ganhar almas para Jesus, pregar o Evangelho, até porque Jesus está voltando. Né? Jesus está voltando. Nós temos feito isso, pregado o Evangelho já há 31 anos. Né? Esse ano faz 31 anos que nós pregamos a palavra de Deus, desde 1993. Desde, se não estou enganado, agosto de 1993 nós temos andado por esse Brasil falando de Jesus, evangelizando, em cidades grandes, capitais, em interiores, né, em palácios, mas também em casebres, em lugares humildes. Aonde andamos, lá no norte do país, no nordeste do país, meu querido Nordeste, Bahia, Alagoas, não é?
estados queridos por nós, pessoal do Maranhão aí do norte, do Belém, Tocantins, né, o Amazonas, pessoal também aqui do Sudeste, São Paulo, minha querida São Paulo, que Deus abençoe a todos os amigos que me acompanham aí de São Paulo, né, que Deus abençoe tanto a capital quanto o interior. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, pregando a palavra, plantando esta igreja e ganhando almas para Jesus. Contamos com a sua presença neste domingo, falando de vida, falando de Deus. E eu lembro a todos para não esquecerem de trazer uma garrafinha com água, tá bom? Vai ser bênção, contamos com a sua presença. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima, em nome de Jesus. Um abraço.